Eu quero duas coisas essa manhã. A primeira, eu quero adorar o Teu nome, eu quero celebrar a Tua presença, eu quero levantar o Teu nome, eu quero Te dar glórias, eu quero entregar um culto a Ti que seja agradável ao Teu nome. E uma outra coisa, eu também quero servir os meus irmãos. Eu quero lavar os pés dos meus irmãos, eu quero entregar a eles algo que eu creio que pode cooperar com a vida deles em algum momento, pode ministrar o espírito deles, pode fazer diferença na vida deles. E eu creio, irmãos, que é tão bom quando, por exemplo, eu não combinei nada com os irmãos, não falei nada com o Marquinhos, estava no meu canto ali, mas tudo que os irmãos vão falando, né, o que o Edu falou aqui agora, dessa esperança futura, da vinda do nosso Rei. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre isso com você. Quero falar sobre isso. E eu estou com meu coração assim cheio. Eu não sei, eu espero, irmãos, que Deus Ele extrapole as minhas limitações da fala, da gesticulação, da transmissão, para que o negócio entre no teu coração. Amém? Amém, irmãos? Que o teu coração seja aí ministrado pelo Senhor. E eu quero tomar como base um texto que é muito conhecido e que a gente gosta muito, que está lá em Mateus 24, 14. Quero introduzir baseado nesse verso, que tem a ver com o que o Du falou aqui. Mateus 24, 14 diz assim, olha que coisa rica: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, quando Jesus fala isso, Jesus está falando exatamente no contexto da consumação de todas as coisas. Então, ele está dizendo que para que tudo aquilo que é uma promessa, para que a consumação do século se aconteça, para que o cumprimento de toda a palavra se concretize, para que toda a promessa se cumpra, é necessário que o evangelho do reino seja anunciado por todo mundo, para testemunho em todas as nações. Diga comigo assim: todas as nações. Sabe quantas nações, irmãos? Todas as nações. São todas as nações. Jesus disse que o evangelho, diga comigo assim, o evangelho do reino. Isso é uma definição do evangelho. Jesus, ele define o evangelho como o evangelho do reino. E o que isso quer dizer? Que há um reino e que haverá também um rei. E o que eu quero começar falando para vocês? Durante muito tempo, o evangelho ele foi anunciado. Mas ele foi anunciado de uma maneira, na minha opinião, incompleta. Porque o evangelho que foi anunciado, ele contemplava somente a salvação das pessoas, que é muito importante. A verdade é que todos pecaram. Diga comigo, todos. E se todos pecaram, eles... Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. O que isso quer dizer? Irmãos, Deus criou o homem, e quando Ele criou o homem,
tudo que o homem fazia, tudo que o homem tinha na sua vida, era uma manifestação que glorificava a Deus, ou seja, transmitia glória ao nome do Senhor, glorificava o Senhor. Era uma vida para a glória de Deus. Mas aí quando o homem pecou, ele perdeu essa capacidade de glorificar Deus. Por isso ele foi destituído da glória de Deus. Porque ele já não vivia mais para isso. Ele perdeu esse propósito. E além disso, por causa do pecado, ele se tornou separado de Deus, condenado. Porque Deus é bom, é santo, não é? E a santidade de Deus, ela não habita com o pecado. E o que aconteceu? O homem ficou separado de Deus. Ele ficou separado de Deus. E durante muito tempo, o anúncio do Evangelho consistia somente na salvação. E a maioria das pessoas compreendia que o anúncio do Evangelho era que as pessoas elas seriam livres de ir para o inferno. Amém? E é errado isso? Não, é isso mesmo. As pessoas, quando elas recebem o Evangelho, elas são livres do inferno. Elas não vão mais para o inferno. Isso é muito bom, é muito importante. Só que eu queria também abrir o nosso entendimento para que a gente também possa, acho que, aprofundar um pouquinho mais a nossa compreensão sobre esse Evangelho do Reino. Dentro de tudo que o Du falou, que o Marquinho falou, Jesus, naquele momento ali, o pessoal tentou aclamar ele rei, mas não era a hora, porque aquele não era o momento dele. Jesus, ele padeceu na cruz, na verdade, foi tudo o contrário. Ele foi humilhado, foi batido, xingado, foi injustiçado, porque o cumprimento da promessa naquele momento compreendia essa ação, como o Du falou, de um cordeiro. Ele veio ali como um cordeiro. Mas o propósito de Deus é que o reino dele seja estabelecido de forma plena. A promessa de Deus é que o reinado de Jesus, ele vai acontecer de forma plena, visível e completa. Amém? Essa é a esperança futura. A nossa esperança futura não é ir para o céu, mas a nossa esperança futura é que o nosso Rei Jesus, ele vai voltar e ele vai estabelecer, vai fincar de uma vez por todas o seu reinado. Amém? Ele vai estabelecer o seu reino. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, que ele propôs no Gênesis, vai acontecer. Porque Deus, ele não tem um plano B. Deus, ele não vai fazer remendo. Ele não vai fazer um remendo. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele criou todas as coisas, e ali o coração dele era que houvesse uma convivência junto com a sua presença como Deus, como Pai, como Rei de todas as coisas. E aquela autoridade que Deus tinha, ele também, o desejo de Deus era delegar, repartir com o homem, para que o homem pudesse reinar e governar sobre todas as coisas também, no sentido de ser participante da glória de Deus, não da sua divindade, mas de ser participante do seu reino. Então, ali, a vontade de Deus era que o homem cuidasse de tudo. Falou, você tem autoridade sobre tudo, mas o homem atrapalhou. E o cumprimento final e o evangelho do reino será pregado a todas as nações. E aí vai vir o fim. O que isso quer dizer? Que esse reinado vai acontecer, o cumprimento de todas as promessas de Deus, o cumprimento do propósito eterno de Deus
vai acontecer. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê? Vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos viver a restauração do Gênesis. Amém? Nós vamos viver o novo Gênesis. Olha que coisa linda, irmãos. E tudo isso que Deus, Ele prometeu, o homem pecou, mas Ele está restaurando. Tudo isso que Deus Ele está fazendo, irmãos, é baseado no seu caráter. É baseado na sua pessoa, em quem Ele é. Por isso que a gente fala lá sobre os atributos de Deus. É muito simples. Tudo isso que Ele fez é baseado no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua santidade e na sua eternidade. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele é Deus. O nosso Deus não é gente, não. Amém, irmãos? Esse Deus não é gente. Amém? Deus é Deus. Ele está acima. Graças a Ele, porque Ele não é gente. Ele é Deus. E o que eu quero dizer, avançar um pouquinho mais com vocês. Quando a gente fala sobre o Evangelho do Reino de Deus, é muito importante a gente entender que o Evangelho ele tem uma abrangência eterna. Não é só, por isso que eu falei que eu acho que antigamente era anunciado o Evangelho da salvação, que faz parte e é muito importante, mas o Evangelho do Reino, ele tem uma abrangência eterna. Por isso que a gente vai ouvir, inclusive, uma outra designação para o Evangelho lá no Novo Testamento, que é o Evangelho eterno. Diga comigo, o Evangelho eterno. Por que o Evangelho eterno? Porque a abrangência desse Evangelho, ela é eterna. Irmãos, a gente precisa colocar na nossa cabeça uma coisa, que tudo aquilo que a gente vive com Deus, tudo aquilo que a gente recebe de Deus, tudo aquilo que a gente aprende de Deus, tudo aquilo que a gente busca viver nessa vida que tem respeito ao reino de Deus, não é temporal e limitado a esse tempo, mas tem uma abrangência, um desdobramento eterno, irmãos. Eterno, o Evangelho ele é eterno. Por isso que a gente fala tanto que o propósito eterno de Deus, por quê? Porque tem uma abrangência para a eternidade. Tem uma abrangência para a eternidade. E o reino de Deus, ele vai ser estabelecido. Quer eu e você queiramos ou não, vai acontecer. Haverá, como diz a canção, haverá o dia, não é? Haverá o dia, eu não lembro do resto, que ele descerá e aí ele vai reinar. Ele vai reinar. E eu queria dizer para vocês que esse negócio do reino de Deus, eu já escutei um pessoal perguntando assim: vem cá, você é dessa turma do Evangelho do Reino? Irmãos, e tem outro, por acaso? E tem outro, por acaso? Você é daquela turma do Evangelho do Reino? Irmãos, tem algum outro? Eu não conheço, da Bíblia é esse. E não é uma coisa, deixa eu dizer para vocês também, e também não é uma coisa que começou em Jesus. É claro que Jesus ele vem começar a fincar as estacas. Ele vem começar a trazer realidade sobre tudo que era sombra. Jesus vem começar a mostrar a realidade das coisas. Mas eu queria dizer para você que a perspectiva, a eternidade desse reinado de Jesus e a promessa disso não é uma coisa que Jesus começou. É claro, quando Jesus chega e a pregação dele era qual? Arrependei-vos porque é chegado o quê?
Pensa, os romanos era um povo que tinha lá o seu rei. Aí os judeus esperavam o outro rei. Só que a perspectiva deles estava meio errada, meio atrapalhada. Aí chega Jesus falando de um outro, de um outro reino. Fala assim, então, se arrepende porque é chegado o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. E você vê que todo o ministério de Jesus, todo o ensino de Jesus estava baseado nessa premissa, nessa verdade. Você vê que as parábolas dele, elas estavam baseadas no quê? No reino de Deus. Porque o reino de Deus é semelhante. Aí ele começava a falar, porque o reino de Deus, parará, tal. Só que aquilo não é uma coisa que Jesus inventou e falou, então, eu vou chegar na terra e vou começar a estabelecer o meu reino. Não. Isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. E você vê que lá em Moisés, diz que Deus falou para Moisés, falou assim, vocês me serão um povo e vocês vão ser o quê? Reis e sacerdotes, ou seja, vocês vão fazer parte do meu reino, vocês vão reinar comigo. Vocês vão ser os meus príncipes e as minhas princesas. Olha a vontade de Deus para nós. Que nós vamos... E lá no Apocalipse é isso. Quando a gente vê o cumprimento de todas as coisas que eu já vou falar, o estabelecimento é que ele, pelo seu sangue, comprou para si gente de toda língua, tribo, povo e nação, e os constituiu o quê? Reis e sacerdotes. Ou seja, vão governar junto com ele, como seus príncipes. E sacerdotes, porque vivem cantando a música que a gente cantou aqui, que não há nada melhor do que meu Deus. E diz que Deus vai vir com a nova Jerusalém se estabelecer e ele viverá e habitará entre nós. Essa promessa não é linda? Eu queria só pensar com vocês uma promessa sobre o reinado de Jesus, que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz. Daniel 7,14 diz assim. Quando der meia hora, você me avisa aí, o Rafa. Daniel 7,14, se eu não estou enganado. É isso. Olha só a promessa do estabelecimento do reino do Messias. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Oh, irmãos, lembra quando Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5? Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não usurpou de ser igual a Deus, ou seja, ele não se apegou no fato de ele ser um rei, mas ele se humilhou, se esvaziou da sua glória, foi achado em figura humana e se tornou servo e foi obediente até a morte de cruz. Mas o Pai o exaltou e deu um nome que está sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, se Jesus vai reinar sobre todas as coisas, uma pergunta: a minha vida está incluída nisso ou não? Sim ou não? Se Jesus vai reinar sobre tudo, a minha vida está contida nesse todas as coisas ou não?
Ou você acha que Jesus no seu reino vai reinar sobre tudo, e aquilo que a gente ainda consegue, como diz o Eloy, dar um somebody love hoje, a gente vai conseguir? Hã? Não dá. Por isso que a gente ensina sobre o reino de Deus e o senhorio de Cristo. Porque nós já estamos aqui num processo aonde, a partir da obra de Cristo sobre nós, nós vamos amoldando a nossa vida a esse senhorio de Cristo. Para quê? Para que o reino de Deus vá tomando em nós cada dia mais abrangência na nossa vida. Amém? Amém? Mas não é uma coisa só temporal, mas é que, como eu disse, tem desdobramentos eternos. A justificação, quem aqui crê que foi justificado? Hã? Fala amém. Quem crê nisso? Poxa, irmãos, a coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida é que nós fomos justificados. Eu fui justificado. Alguém pagou minha conta. Eu era o mais endividado dos homens, mas alguém pagou minha conta. E aí, chega para mim e fala, então, agora você não deve mais nada. Eu não devo nada. Não, mais nada. Não, não deve. Você foi justificado. Só que a justificação, entenda bem, a justificação de Jesus, ela não é isolada. Ela não é uma declaração legal de um justificado isolada. Deus, ele não simplesmente nos declara justo, como ele de fato faz, de maneira isolada. Eu vou explicar para você. É mais ou menos como um casal que vai lá no cartório e fala assim, eu e essa moça, nós queremos nos casar. Aí o pessoal do cartório vai falar o quê? Você nunca foi casado? Traz sua certidão de nascimento. Aí eles pesquisam lá, puxa a capivara da pessoa. Tá, os dois, vocês são livres para casar tal. Então, dia tal, você aparece aqui, que vai ter alguém aqui que vai ser uma testemunha desse casamento. O que eles chamam lá de, esqueci o nome, juiz de paz. E aí o juiz de paz pergunta se é de livre vontade, porque ninguém casa obrigado. Em alguns lugares casa, mas no nosso país não. Você aceita ela de tua legítima, espontânea vontade? Sim. Você então se compromete? Sim. E ela também? Você também? Sim. Então eu vos declaro casados, marido e mulher. E aí ele entrega para o casal que uma certidão de casamento. Amém? Agora, essa certidão vai garantir que aquilo vai ser um casamento, irmãos? Fala para mim. Garante? Garante que eles tenham um documento legal de que são casados. Mas essa certidão não garante que eles são casados. Porque eu já conheci um monte de casal que tem certidão de casamento. E o que eles vivem é qualquer coisa menos um casamento. Porque não é uma certidão ou uma declaração ali que vai tornar aquela pessoa casada. Agora, voltando ao aspecto da nossa justificação. Nós fomos justificados? Sim. Deus, ele te garantiu, ele falou assim, você é justo agora. Só que ele não te dá uma declaração de que você é justo sem te conduzir a uma vida de justiça. Amém ou não? Isso aqui é só introdução, tá? Só introdução. Porque o resto eu falo em 10 minutos. Ele não nos declara justo sem nos conduzir a uma vida de justiça. Porque diz a Bíblia assim, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aos quais, de antemão,
escolheu e os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que escolheu, ele justificou. Mas aos que justificou, ele também glorificou. Ou seja, a obra de Deus, ela não é parcial. Ela não é isolada. Não a mesma graça que opera na vida de alguém para nos justificar, ela traz junto com a justificação, alinhado com a justificação, um start num processo que nós cremos e a Bíblia chama de santificação. Amém? A justificação, ela vem um selo de garantia. E, como disse o Renato, lá no que a gente falou do Espírito Santo, o Espírito Santo diz para nós, la garantia soy yo. A garantia soy yo. A garantia de que nós vamos conseguir, o Espírito Santo dá, porque ele é um selo sobre nós. Amém? Eu quero animar você com isso, mas nós precisamos entender aonde entra a nossa parte nesse processo. Após essa pequena introdução que eu fiz, eu quero partir agora para o desdobramento do que eu quero falar. Eu quero falar com você sobre a visão da manifestação completa e plena desse reino de Deus. A partir de todo esse processo nosso, nós fomos justificados, estamos sendo santificados. Jesus está assumindo a cada dia uma abrangência maior nas nossas vidas. Amém ou não? Amém, irmãos? Ele está entrando cada vez mais fundo. E eu quero que ele entre em tudo. Sabe por quê? Porque ele tem o direito, irmãos. Ele não me comprou? Se ele me comprou, eu tenho o direito. E agora, a partir de agora, eu quero ler alguns textos apenas no livro de Apocalipse, que vão apontar para nós a manifestação, o cumprimento do reino de Deus. Eu queria que você abrisse aí Apocalipse 15. Eu lembro que quando eu era criança, a gente cantava essa canção aqui. João, ele tem a visão. O livro de Apocalipse, irmãos, não é um livro sobre o fim do mundo. Até porque o mundo não vai acabar, irmãos. Deus vai restaurar todas as coisas. Amém? O Apocalipse não é um livro que fala só sobre os sinais dos eventos do fim. Não. Diz que o Apocalipse, você vai ver no primeiro capítulo, livro da revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse, ele fala sobre a pessoa de Cristo e ele aponta para o cumprimento da promessa do seu reino. E João, durante o livro, ele vai dando pinceladas, ele vai dando sinais e falando sobre isso. E um dos momentos é no capítulo 15, versículo 2. Olha o que ele diz aqui. Vamos ler do 2 até o 4. Presta atenção. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: o quê? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo, pois todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem lembra da música? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todas as nações virão, olha só, e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Como é que continua? Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não... Por quê? Pois só teu nome. Oh, irmãos, no grande dia, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Está tudo se preparando. Por isso, quando vier as dores, aguenta só mais um pouquinho. Suporta só mais um pouquinho, porque o nosso Rei está vindo. E todo olho verá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todo olho verá. Todo olho verá. Ele reinará eternamente. E você sabe o que isso quer dizer? Uma das frases que eu mais gosto nesse versículo e nessa canção. Pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos, visíveis. Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, isso é promessa de Deus para nós. O povo de Deus foi capacitado a viver na justiça de Deus, manifestando uma vida de justiça. Nós fomos justificados para manifestar os atos de justiça nessa terra. Está entendendo? Nós fomos justificados, não para ser livre do inferno, irmão, isso é uma visão muito limitada, mas nós fomos justificados para estabelecer e a cada passo se fincar nessa terra as raízes do que é uma vida de justiça. O que é uma vida de justiça? Os atos de justiça são a preparação da noiva para bodas do Cordeiro. Uma capacitação, uma busca por estar pronto naquele dia. E eu quero ler aqui com vocês para a gente encerrar Apocalipse 19, que é o cumprimento de todas as coisas. Atos 19, capítulo 6. Apocalipse 19, a partir do verso 6 até o 8. Olha a revelação que ele teve, e isso diz respeito a mim e a você. Diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina
o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Oh, irmãos, é a primeira vez que você vai ver no Novo Testamento a palavra aleluia. João teve a revelação da multidão dos redimidos, das multidão dos que foram salvos, da multidão dos que aqui nessa era entenderam o Evangelho e receberam na sua vida o reino de Deus e passaram os seus dias vivendo, e a sua vida era uma oração, a sua vida era um clamor diário, dizendo: Pai, eu vivo de um jeito que a minha vida clama, venha o teu reino na minha vida. É uma vida que comunica esse anseio de que o reino se cumpra, se estabeleça, para que essa promessa, naquele dia, eu e você vamos estar com Abraão, com Davi, com Elias, com os profetas, com aqueles que foram martirizados, e talvez nós não seremos livres disso, e a uma só voz nós vamos dizer: aleluia, porque o nosso Deus reina. O nosso Deus, Ele reina, o Todo-Poderoso, Ele reina. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele reina. O estabelecimento pleno, o cumprimento de todas as promessas vai ser visível aos nossos olhos. E a palavra para nós: alegremo-nos, exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, diga comigo, a si mesma, já se ataviou, porque foi dado a ela se vestir com um linho finíssimo. Oh, irmãos, nós nunca vamos poder dizer a Deus assim: faltou o Senhor me dar isso para eu ser mais santo. Não vamos poder dizer, porque tudo que nós precisamos, Ele já liberou sobre nós. E nós estamos buscando dia após dias. E foi dado a ela. Sabe como a noiva, irmãos, um casamento, a noiva, ela se prepara. O noivo nem vê a roupa dela. O noivo só vê ela vestida na hora do casamento. Por quê? Porque quem se prepara para o casamento é ela. Eu queria chamar você para olhar, baseado em tudo o que o nosso papai nos deu, a nossa responsabilidade. E eu queria explicar para você rapidinho, para a gente poder orar, o que significa esses atos de justiça. Porque está dizendo: foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça do povo santo. São os nossos atos de justiça. E você sabe o que eu descobri? Você sabe como é que eu cheguei nesse assunto? Um dia eu estava lá em cima orando, e o Espírito Santo falou comigo: leia Apocalipse 19. Faz meses que isso aconteceu. Leia Apocalipse 19. E eu comecei a ler esse texto, irmãos. E eu lembro que eu chorei muito. Eu chorei, eu lia várias vezes, várias, 30 vezes assim no mesmo dia. E eu chorava muito diante desse texto. E eu fiz uma pergunta a Deus. Eu falei: Senhor,
o que significa, o que ele quis dizer quando ele falou que os atos, que o linho finíssimo são os atos de justiça. E o que são esses atos de justiça? Porque é isso que eu quero viver. Irmãos, eu fiquei doido. Foi doido. Porque eu fui estudar isso aqui um pouquinho. Você sabe o que eu descobri? O próprio livro de Apocalipse, ele apresenta o que significa esses atos de justiça na prática. E eu vi, assim, os caras que, né, são profundos lá, e eles falam de uma maneira muito simples. Você sabe o que significa os atos de justiça? Eu vou ler um versículo para cada um aqui, para você entender. São basicamente 4 expressões na nossa vida. Os atos de justiça, eles se resumem, segundo o livro de Apocalipse, em 4 expressões na nossa vida, muito claras e muito, algumas nem tão fáceis, né, mas bem objetivas. O primeiro, diga comigo, permanecer fiel. Segundo, manter o testemunho de Jesus. Terceiro, suportar a tribulação. E quarto e último, obedecer os mandamentos. Nessas 4 expressões, o livro de Apocalipse nos explica a constituição do que são os atos de justiça. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Permanecer fiel, diz assim: Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Depois você faz uma pesquisa. Eu peguei um versículo, para a gente não se alongar muito. Mas existem muitos textos no livro de Apocalipse que nos orientam a sermos fiéis. Seja fiel. Não negocia a sua fé. Não negocia os valores. Não negocie a sua convicção em Jesus diante das pressões. Nós somos pressionados todos os dias a mentirmos, nós somos pressionados todos os dias a negociarmos valores, em algum momento andarmos de uma situação que possa nos tirar de algum desconforto momentâneo, mas isso pode nos tornar infiéis. E você sabe o que é ser fiel? Sabe o que é ser fiel? Diga bem forte comigo assim, ó, ser fiel é ser perseverante. Porque você sabe o que significa perseverança? Perseverança significa fidelidade constante. É como aquele marido que casa com a sua esposa e assume um firme compromisso com ela, de ser fiel a ela até a morte. E vice-versa. Isso chama-se, depois de 15, de 10, de 5, de 1, de 30, de 40, de 50 anos de casado, e ele mantém ali o seu compromisso, isso chama-se perseverança. Amém? Então, o que são atos de justiça? Perseverança, fidelidade constante. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, ó, o que se espera de um servo é que ele seja encontrado fiel.
É o que Paulo, no fim da sua vida, disse. Ele falou assim, eu estou sendo entregado agora como oferta. Ou seja, eu sei qual vai ser o meu fim. Mas eu guardei a fé. Ser fiel é quando você luta, batalha pela sua fé. Quando você guarda a sua fé a todo custo. Quando você completa a sua carreira, cumpre o seu propósito e se entrega a Deus para cumprir a vontade dele. Isso é ser fiel. Amém? Manter o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 11. Diz assim, olha só. E é muito interessante porque essas 4 características, essas 4 expressões dos atos de justiça, entenda bem, irmãos, permanecer fiel, manter o testemunho de Jesus, suportar a tribulação e obedecer aos mandamentos, todas elas, você vai ver que tem algo em comum. Todas elas, permanecer fiel, manter o testemunho de Jesus, suportar a tribulação e obedecer aos mandamentos, todas elas têm algo em comum. Sabe o que é? O sofrimento. O sofrimento, ele faz parte desse processo. Mas fica tranquilo. Por quê? Porque um dia vai acabar. Apocalipse 12, 11, olha o que diz. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Fidelidade ao testemunho de Jesus. Manter o testemunho de Jesus. A nossa vida precisa testemunhar de Jesus em todo o tempo, em todas as nossas ações. Amém? Suportando a tribulação. Apocalipse 24. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Fala ali do milênio. Suportar a tribulação. Irmãos, talvez nessa semana você ficou atribulado. Talvez nessa semana você se sentiu igual um ator mentado por alguma coisa que afligiu o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Suporta. Fica firme. Não olha para trás. Jesus é a nossa esperança. A tua firmeza diante da tribulação é o testemunho de Cristo. É uma manifestação de Cristo. A sua firmeza diante do sofrimento é um ato de justiça. E a obediência aos mandamentos. Apocalipse 14, 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Deus. Amém, irmãos?
Jesus está voltando. E Ele vai reinar. Ele vai reinar, irmãos. Quem aqui quer participar desse negócio? Eu quero ser participante disso. O meu coração almeja por isso. E eu quero animar você, irmãos. Deus nos justificou, mas Ele está nos santificando. E a expressão dessa santidade são esses atos de justiça. A nossa fidelidade ao Senhor. O testemunho de Jesus. Suportar as tribulações e a obediência aos seus mandamentos. Naquele dia, nós vamos poder nos alegrar. Porque, como João viu antes, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Como que eles se fizeram manifestos? Através de nós. Amém? Quem recebe essa palavra, irmãos? Você recebe essa palavra no teu coração? A gente pode orar?